Osteoporose não é deficiência de cálcio. Muitas pessoas chegam aqui no consultório tomando suplemento de cálcio porque fizeram uma densitometria óssea e mostrou deficiência de massa óssea. Então por isso eu venho fazer esse vídeo para explicar um pouquinho mais sobre quais são os fatores de risco para osteoporose, como a gente tem que fazer para identificar se realmente o nutriente que está faltando é cálcio ou são tantos outros, e como é que a gente vai usar a nutrição para fazer um adequado tratamento dessa doença que é tão prevalente na população brasileira, principalmente nas mulheres, que tem como seu principal risco de morbidade, ou seja, de perda de qualidade de vida e até de mortalidade, as fraturas. Então, gente, quando faz uma densitometria óssea e aparece ali deficiência de massa óssea, a gente precisa pensar que existem vários fatores de risco para isso estar acontecendo. Entre eles, nas mulheres principalmente é mais frequente, nas mulheres brancas normalmente é mais frequente, nas pessoas com inatividade física, então a falta de exercício físico faz com que tenha diminuição na deposição de cálcio no osso e na formação dessa estrutura óssea. Pessoas que têm um excesso de consumo de bebida alcoólica, que usam alguns medicamentos como corticoides, principalmente aqueles pacientes com alguma doença autoimune ou alguns pacientes que fazem tratamento oncológico, que usam bloqueadores hormonais no câncer de mama ou no câncer de próstata, estão mais predispostos a desenvolver osteoporose. Além desses pacientes, a gente tem que prestar muita atenção naqueles pacientes que têm qualquer alteração digestiva, porque ao digerir mal um alimento, a gente acaba absorvendo mal os nutrientes daquele alimento e de todos os outros alimentos que vão ser consumidos próximo e, consequentemente, piora a formação das nossas estruturas, seja óssea, seja de colágeno, de pele, de cabelo ou seja muscular. Bom, então foi diagnosticado uma deficiência de massa óssea. A gente precisa identificar quais são os nutrientes que estão em desequilíbrio nesse processo. São mais de 14 nutrientes que influenciam a formação do nosso osso. Cálcio é só um deles. E para a gente identificar se realmente tem deficiência de cálcio, é necessário fazer o exame de cálcio no sangue e cálcio na urina, no mesmo exame. Com isso sim, a gente vai conseguir identificar se o consumo está sendo suficiente, se a excreção está sendo adequada. Existem vários outros nutrientes que eu vou falar um pouquinho mais ao longo da semana que são essenciais para a formação da estrutura óssea, para fazer com que essa estrutura óssea seja maleável e para fazer com que essa estrutura óssea seja resistente. E aí a gente tem vitaminas do complexo B, que vão junto controlar a inflamação e melhorar essa formação óssea, como B12, B9, B6. A gente tem vitamina K, vitamina D, a vitamina A, que também é muito importante para fazer qualquer parte desse sistema, seja de deposição de cálcio no osso ou de formação de estrutura óssea. A gente tem outros minerais, como o magnésio, que é essencial para fazer a ativação da vitamina D. E a gente ainda tem o cálcio, claro, e zinco. Zinco, ele forma essa estrutura. Eu brinco que o zinco é como se fossem uns ferrinhos para formar a viga, e aí vem o cálcio para encher essa viga que é o nosso osso. E eu quero chamar a atenção também para que o perfil de gorduras da nossa dieta é muito importante. Se a gente tem uma dieta rica em ômega 3, uma dieta rica em gorduras poli e monoinsaturadas, a gente tem menos risco de fratura óssea, mesmo se tiver deficiência de massa óssea. E então nisso também entra a proteína. Proteína é essencial para a formação das nossas estruturas, inclusive de osso, mas se tiver excesso de consumo de proteína animal, tem vários estudos mostrando que aumenta a excreção urinária de cálcio, o que aumenta a necessidade de consumo de cálcio. Então muitas pessoas me perguntam: Paloma, numa dieta vegana eu tenho aumento do risco de deficiência de massa óssea porque eu não consumo leite de vaca e derivados? E os estudos não mostram isso, gente. Eles mostram muitas vezes o contrário. Até porque a gente tem uma meta-análise bem recente de 2020 mostrando que nos estudos a mais longo prazo, com melhor qualidade, o consumo de leite de vaca e derivados
não aumentou a nossa massa óssea e nem evitou com que a gente tivesse risco aumentado de fraturas. Então, tudo que vem de nutrição vem assim, a gente não tem um nutriente milagroso em nada. A gente tem um conjunto de nutrientes que precisa vir de alimentos que estejam de acordo com as nossas necessidades, que a gente tenha uma boa digestão, boa absorção desses nutrientes. E isso tudo passa de novo por saúde intestinal. Então, ao longo da semana eu vou ir postando várias dicas, várias receitas para vocês curtirem e entenderem um pouquinho mais sobre nutrição e densidade mineral óssea adequada. Quero deixar um alerta que a gente consegue sim melhorar a massa óssea, ou seja, regredir os quadros de osteoporose com nutrição adequada. E isso não quer dizer usar suplementos nutricionais, isso quer dizer ter todo esse sistema equilibrado.